E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula e nessa aula nós vamos falar alguns pontos específicos sobre o marketing pessoal. Então, o que eu vou falar aqui para você é como se fosse um índice. O que nós vamos trabalhar nesse curso? Nós vamos aprofundar em cada um desses assuntos, sendo ele vestimenta, redes sociais, network, autoconhecimento, comportamento, comunicação, disposição para aprender e participação em eventos da sua área. Eu queria dizer para você que cada um desses pontos ele é muito importante. E nós vamos ter aulas específicas a cada 2 temas desse ou a cada 3 temas desse. Nós vamos ter uma aula só para tratar sobre eles, tá? Então a gente vai aprofundar um pouco e te dar formas práticas de saber viver e de melhorar cada ponto desse, beleza? Eu queria dizer que cada um deles é muito importante. Talvez, não sei se vai ter um ponto mais importante ou menos, mas eu queria até contar uma história para você entender isso. Tem uma história de um homem, é uma história antiga, tá, gente? Eu lembro muito dela, eu gosto muito. Que tinha um homem que era um filho de um rei, né? Era um príncipe. Filho do rei, e o rei, ele ia passar o trono, né? O rei estava muito velho, estava quase morrendo, ia passar o trono pro seu filho, que era o príncipe. Só que tinha uma regra nesse reino. Só poderia se tornar rei quem era casado. E aí o príncipe falou assim, ó, vou lançar um desafio. Lançar um desafio para todas as mulheres do reino que queiram casar comigo. Aí ele foi e fez lá um anúncio, né? Olha, vai ter um desafio, porque eu preciso me casar, então eu quero conhecer a mulher que vai casar comigo. E qualquer pessoa pode ser, então tem que fazer as inscrições, né? Aí várias mulheres fizeram a inscrição e eles reuniram no dia X. E aí naquele dia, estavam lá todas as mulheres e ele foi explicar o que era o desafio. Ele falou assim, ó, vou dar uma semente de flor para cada uma de vocês. Tinha lá, gente, tinha muita mulher, tinha umas 50, 60, tinha muitas. E aí ele falou assim, eu vou dar uma semente para cada uma de vocês. E aquela que, no final do desafio, ele falou que ia dar, por exemplo, um tempo, 2, 3 meses, né? No final do desafio, trouxer a flor mais bonita, vai ser com essa que eu vou me casar. E aí ele deu a semente de flor para cada uma delas e elas foram embora. Plantaram e foram, né, com o tempo regando, adubando, mudando, fazendo várias coisas com a terra, né, para poder a flor ficar mais bonita. Uma daquelas mulheres que estavam ali era uma mulher muito simples, muito humilde. Ela pegou ali a sementinha dela, chegou em casa e plantou. E aí ela foi, plantou, regou, aí ficou um dia, 2, 3, 4, uma semana, 2 semanas. E aí a flor dela não brotava, não saía nada. Ela começou a ficar preocupada. E ela assim, andando na rua, fazendo o trabalho dela diário, ela passava assim perto e via várias mulheres com algumas flores assim já bonitas, né? E aí ela continuou regando, mexendo na terra, e aí foi. Fechou 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, e ela nada, não tinha brotado nada na planta dela, nada no vaso dela, né? E aí, gente, chegou 3 meses. Chegou lá no dia, 3 meses, reuniram no salão, o príncipe, várias mulheres, cada uma delas com o vaso de flor mais bonito que tinha. E essa mulher ficou lá atrás, quietinha, escondida, toda humilde, porque o vaso dela não tinha brotado nada. E aí o príncipe começou a olhar, ele olhou assim, o vaso de cada uma, viu tanto de flor bonita, ele foi apontou o dedo. Quem ganhou o desafio foi você. É com você que eu vou me casar. Ele apontou o dedo para ela. Ela falou assim, eu? Todo mundo olhou, aquelas outras mulheres olharam assim, o vaso dela vazio, mas como que vai ser ela? Ela até ela achou estranho, mas eu nem saiu flor, tanto de flor bonita. Ele falou assim, você ganhou porque a semente que eu dei para cada uma dessas mulheres era estéril, ela não produzia flor. Ela não produzia flor, então como é que elas geraram flor? A única pessoa que foi honesta foi você, e a flor que me conquistou foi a flor da honestidade, porque você não precisou de contar a mentira. Então cada um desses pontos aqui que eu estou trabalhando no marketing pessoal, que nós vamos trabalhar, é uma semente. É uma semente que pode fazer a diferença na sua vida de você conseguir alguns objetivos ou não conseguir alguns objetivos, beleza? Então fica ligado, porque nós já vamos começar aqui na primeira parte, que é sobre a vestimenta. A vestimenta é o seguinte, quero dizer para vocês, pode até causar alguma polêmica, você pode não concordar comigo, mas é um fato. Existe um certo e o errado? Talvez você... não existe, mas sim, de fato, existe o certo e errado. Depende da situação. Depende da situação. Então você tem que saber aonde você está indo. Então assim, o ambiente, por exemplo, eu vou no ambiente de trabalho.
Aí tem gente que vai toda largada no ambiente de trabalho. Aí, tô dando exemplo, tá, gente? Talvez tenha alguns lugares que não é o caso. Aí tem gente que vai de chinelo com bermuda, talvez a sua empresa, ela permite isso. A cultura dela é essa. Mas não é o caso de outros 90% das empresas. Então aí a pessoa vai toda largada por ambiente de trabalho. Opa, calma aí. Qual é a visão que as pessoas vão ter de você lá? Normalmente, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai de qualquer jeito? Você vai com o cabelo todo desarrumado, com a barba sem fazer, ou você, mulher, vai toda errada, sem maquiagem. Quando você vai numa festa, você não arruma toda, não passa maquiagem, não coloca a melhor roupa. Então, existe um certo e um errado. Tem lugares que, por lei, por exemplo, num fórum, não pode entrar, na maioria dos fóruns, não sei se é em todos, mas na maioria, não pode entrar de boné, não pode entrar de bermuda. Em alguns templos religiosos, não pode entrar de bermuda, não pode entrar com chapéu também. Tem que entrar com calça, alguns com burca, não sei, né? Mas tem leis. Então existe o certo e o errado, sim. Depende da situação. Qual é a imagem que você quer passar? Tem alguns lugares que não é lei. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Não existe uma lei lá, talvez exista na sua empresa, né? Mas assim, não tem uma lei do certo e do errado. Existe uma lei do bom senso e de não ter um bom senso. Então, para poder pensar no seu ambiente de trabalho, por exemplo, o que você acha que você está causando de imagem nas pessoas? Qual que é a imagem que você está passando para elas? O que você está querendo transmitir para as pessoas? Eu quero contar um exemplo para você, que eu trabalhava num ambiente, né, numa empresa, que tinha algumas pessoas que só usavam roupa social. Todo mundo usava roupa normal e tinha algumas pessoas que só usavam roupa social. E acredita quem que se destacava mais? As pessoas que usavam roupa social. Eu não usava, eu usava uniforme normal. Só que tinha algumas pessoas que se destacavam e usavam roupa social. E aí ô Igor, é só por conta disso? Não, não é só por conta disso. Mas esse é uma sementinha a mais que tinha. É uma sementinha a mais que tinha. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo um fato. E esse fato ocorreu, eu vi, eu percebi. Então você não tem como discutir, falar se é certo ou errado. Eu vi acontecendo. Tem um amigo meu que ele me falou assim que ele tem experiência, né, de outras pessoas que contaram para ele, e ele passou por essa experiência de que ele é um empreendedor e ele presta serviço para empresas sociais, né, presta serviço para empresas na parte social, comunicação, marketing, etc. E aí ele falou comigo que a forma de se vestir fazia o produto dele valer mais ou valer menos. Ele falou comigo assim, ô Igor, acontece casos de, por exemplo, você chega com um carro, vamos supor que você chega com um carro top, um carro bom, você chega com um SUV, o cara vai ter vergonha, ele não vai nem querer te oferecer, por exemplo, R$ 500 para você fazer um serviço para ele, porque não paga nem a gasolina do seu carro. Então, ali, a imagem que você passa para a pessoa já vai validar ali quanto que ela vai poder te pagar. Se eu chego de qualquer jeito para poder atender um cliente, isso ele falando comigo. Talvez se eu chegar assim mais simples, ele vai me oferecer um valor. Se eu chegar um pouco mais arrumado, talvez ele não vai me oferecer o valor, ele vai me oferecer mais, ou eu vou poder pedir mais, porque a minha presença ali, ela faz a diferença. Te dei 2 exemplos. Os exemplos básicos. E talvez você já vai começar a maquinar na sua cabeça aí algumas coisas, alguns ambientes onde você pode ir vestido de uma forma, onde você não pode ir vestido de outra forma. E isso é um fato, gente, é um fato. A vestimenta, ela sim, impacta. Alguns lugares o bom senso não pode te deixar aí de certa forma. Eu não vou ficar aqui falando, esse lugar é assim, aquele lugar é assim, porque existem vários ambientes diferentes. O meu trabalho aqui é um, o seu trabalho aí é outro. Talvez você trabalhe numa empresa muito inovadora, mas existe, de fato, um bom senso da sua vestimenta, tá bom? E aí, o mais importante é o quê? Equilíbrio. Saber qual impressão você quer causar. Qual impressão você quer causar nas pessoas que estão te vendo? Porque existe o exagerado e existe aquele que não tá nem aí para nada. Por exemplo, né, vou dar um exemplo de exagerado aqui, nem tinha pensado, mas, sei lá, um técnico de futebol, imagina, o cara é técnico da escolinha de futebol e ele vai trabalhar de terno. O menino vai chegar, você é doido, não tem lógica, né? O cara vai trabalhar de terno, um técnico de futebol, muito exagerado, é muito exagerado. Então, tipo assim, não é o perfil normal. O cara tá num açougue e vai trabalhar de roupa social, não faz muito sentido. Então, assim, você não pode nem ser exagerado demais, mas você também não pode estar nem aí demais. Tem muitos advogados, eu vejo, por exemplo, na área jurídica, que as pessoas trabalham de quê? De terno, trabalham de roupa social. Olha pra você ver, eu vejo algumas pessoas de uma empresa de contabilidade na minha cidade, eu vejo que todo mundo usa blusa social. Todo mundo usa blusa social, calça social. E aí, a impressão que isso me passou é que é uma empresa muito séria.
Porque a contabilidade é uma coisa muito séria, número, muito detalhe. Então, isso me passou a impressão, aquela empresa deve ser muito organizada, ela deve ser as coisas muito, muito bem estruturadas. Olha a impressão que isso me passou. Talvez você pense assim, não, mas não é assim. Mas passa impressão. Tudo que nós fazemos imprime na outra pessoa um preconceito. Um preconceito, eu criei um conceito antes de conhecer realmente a fundo. Porque a sua imagem, ela imprime um conceito. Então, você está exagerado demais? Ou você está simples demais? Ou você está no ponto? Está equilibrado? Porque existe um básico bem feito. É o que eu coloquei aqui para você. Existe um básico bem feito. Não estou dizendo que você tem que ir no shopping, comprar as melhores roupas e se vestir assim, assado, gastar muito dinheiro. Não. Existe um básico bem feito. Você não precisa gastar muito dinheiro. Você consegue fazer uma coisa básica, simples, mas que se apresenta bem, dependendo do ambiente que você está indo. Tem como você andar bem arrumado, tem como você andar com uma boa vestimenta, causar uma boa impressão, independente do ambiente que você esteja. Tem como sim. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso, com toda certeza. Existe o básico bem feito. E aí, você tem que saber aonde você está indo, você tem que saber qual impressão você está querendo passar para outra pessoa. Isso tudo precisa ser avaliado para que, de fato, você veja, olha, eu preciso mudar ou eu não preciso mudar, tá bom? Então, essa é a primeira parte, que é a vestimenta. Você precisa de estar atento à sua vestimenta, qual impressão você quer causar no outro e se o que você está usando está condizente com o ambiente que você está indo. Para poder pensar, para poder refletir, porque a sua imagem, você vai passar uma impressão para alguém. E qual impressão você está passando, tá bom? Então, eu te aguardo na próxima aula.